Muito bem, começando mais um Sintonizados Podcast para você, edição de número 5. E hoje, presenças ilustres, eu diria, do mestre e o mestre do mestre. É os nossos convidados de hoje, então você vai saber de tudo. Já dá o like lá no sininho, né? Já badala o sininho também para você receber novas notificações. É o nosso Sintonizados Podcast no ar para você e também com áudio daqui a pouquinho no nosso... qual o nome do programa mesmo, Marcelo Franchosa? É lá no Spotify, Cláudio Júnior. No Spotify, deu um branco agora, ia falar Deezer, mas não, no Spotify. Então isso. Tá bom. Grande Mário Sena, grande Rony Viana, uma grande honra ter vocês aqui. Salve de palmas aí. Ô Cláudio, eu ia falar isso, esse pessoal merece aplauso, ó. Sensacional, muito sensacional. Bom. É isso aí, Marcelo. Vamos lá. Sintonizados está começando, tá no YouTube, tá no Spotify. Rony Viana, seja bem-vindo aos Sintonizados, Rony, e aí? Tudo bem, prazer mesmo. E olha, eu estou muito feliz, e a gente estava falando antes de começar, em rever, mesmo que virtualmente, essa figura que está aí, que subiu o óculos agora do nosso lado aí. Eu não sei quem que organizou no universo isso, quando o Cláudio me mandou o zap, e eu não sei se foi eu que sugeri ou se já estava na pauta. Eu falei, chama o Mário Sena pra gente, vai ser um momento histórico aqui, e está sendo, para mim está sendo isso, cara, uma coisa... iluminada mesmo esse momento aqui. Muito bom. A ideia era essa. E você falou, pronto, agora tem que ser mesmo, né? Mário Sena, seja bem-vindo também. Na pandemia, rapaz, a gente se encontrando, né? Isso é a melhor coisa que pode acontecer. Tá todo mundo aqui, ó, aquele papo tranquilo. Se não tivesse, talvez não estaríamos conversando. Pois é. Desculpa para sempre dar um break aqui, porque eu tô cuidando dos meus cachorros, sabe disso? Eles estão aqui ao lado. Ô Cláudio, você sabe que quando a gente conectou aqui para gravar, entrou o Rony, entrou o Mário, o Cláudio Júnior foi sempre o último, é o retardatário aqui, tudo bem, não tem problema não? Os equipamentos de ponta. Mas o Rony virou pro Mário e falou, esse é o culpado, olha o cara, a criatura e o criador. Como é que é essa história, hein, Rony? Conta pra gente aí. Eu me sinto honrado com esse Conta aí. Incrível, né? Como as pessoas, depois de tanto tempo, ainda tem aquele carinho por você. O Rony, eu sempre estou com ele aí, a gente sempre tá, cada vez que ele entra em live, eu estou com ele, continuo participando da programação da Tropical com o meu amigo Cláudio. Então a gente continua naquela interação, como eles dizem, né? Semanal aqui. É um prazer enorme estar com todo mundo aí que está assistindo, esse pessoal que nos vê pela primeira vez, esse pessoal que nos conhece. É sempre um prazer estar aqui. Bom, o Mário está em Los Angeles, né, Mário? É isso? Não, eu estou na parte norte. Eu estou aqui em São Francisco. São Francisco, desculpa. É no Vale do Silício, no Vale do Silicone. Chique, hein? Bacana. É isso aí. Você está onde, hein, Rony? Eu estou em Campinas, e mais precisamente aqui no bairro Ponte Preta, onde a gente, com esse negócio de pandemia, eu montei um mini estúdio aqui, um rock office que eu chamo, e transmito daqui o horário da tarde que eu faço na Kiss FM. Mas eu acho que isso aí a gente vai contar no decorrer da conversa, né? Isso aí. Pode começar, Cláudio Júnior. Vai lá, Cláudio, vai lá. Então, eu queria saber do grande mestre do mestres, o Mário Sena. Conte um pouquinho, então, começo da carreira, como você ingressou no rádio e o que está fazendo atualmente. Vai lá, conte, então, a sua longa história. Nossa, já tem travesseiro aí ou não? Peraí, tá aqui, ó, tá do lado aqui. Mas todo começo é com você ouvindo alguém, não é verdade? Numa rádio e tudo mais. Então você começa a querer imitar aquela pessoa, você começa a querer fazer parte daquele mundo, né, que você imagina do seu jeito. E foi mais ou menos assim. Em 1976, eu estava servindo o quartel, a Força Aérea Brasileira, no Cambuci, em São Paulo, 4º Comando Aéreo Regional. E no final de semana eu tinha o meu day off, eu fui para o interior paulista, porque eu sou de Santa Bárbara do Oeste. E na casa da minha tia, a Marlene, ela cismou de ligar para uma rádio da cidade e pedir uma música. Porque essa era a coisa que o pessoal fazia no fim de semana, né? Principalmente no sábado. Ligar para a rádio, conversar com o locutor e pedir música. E de repente ela jogou o telefone na minha mão e eu conversei com o diretor da emissora que estava fazendo o programa na época, né, no dia.
E nós ficamos no ar, no telefone, ao vivo, por mais ou menos 1h30. Caramba! E quando a gente conversou, terminou a conversa, ele pediu para mim continuar no telefone, que ele gostaria de falar comigo, fora do ar, e foi aí que ele fez a oferta para mim de visitar a rádio e, quem sabe, fazer um teste ali para sentir a coisa. E é claro que eu não pensei duas vezes, né? Na semana seguinte eu voltei e fui direto para a rádio para fazer um tipo de um teste lá. Ele me sentou dentro do estúdio e jogou um jornal na minha mão e falou, lê aí. E a partir daí aconteceu tudo o que aconteceu. Que ano foi isso, Mário? Da Bárbara do Oeste, e a pessoa que eu me refiro aqui, o diretor na época era o Natália Giacomini, foi a pessoa que me colocou no rádio. Isso foi em que ano, Mário? Maravilha, hein? E a partir daí não parou mais, eu fiquei na Brasil de Santa Bárbara do Oeste, eu fazia até tradução, por incrível que pareça, sabe, tradução de música, mas então tinha um programa diversificado, como eu disse para vocês, eu gostava muito de rádio na época. O som do Mário tá lá no fundinho, não sei se vocês estão vendo aí, o som do Mário parece que sumiu. Ficou enlatado aí. Você tá ouvindo bem a gente, Mário? Tá melhor agora ou não? Não, tá ruim ainda, tá ruim, vamos tentar melhorar essa conexão aí, talvez seja o microfone, alguma coisa aí. E como é que tá pra você, Claro? Tá ruim também? Só pra mim aqui? Tá ruim, tá meio baixinho. Tá baixinho, né? Vamos tentar melhorar a conexão. Também o cara tá lá do outro lado do mundo, meu. Agora a gente tá gravando isso 7h30 da noite. Lá são... Esquece que eu estou aqui, tá saindo, tá fazendo a tradução. Na verdade, vocês tudo em inglês. Então... A tradução tá chegando em... não tá bacana, não tá legal, infelizmente, né? Vamos tentar com o Rony primeiro, para ver se a gente melhora o som do Mário? Vamos tentar. Vamos lá. Acho que o Rony tá nos ouvindo bem também, né? Tô ouvindo, sim. O Mário parece que tá meio longe do microfone, alguma coisa do tipo. Isso. Só pode ser a conexão, deve ser a conexão. Tá. Preciso pegar o travesseiro também ou não? Eu tô ouvindo bem. Pode falar. Grande Rony, conta pra gente então a sua jornada no rádio, como é que começou, conta pra gente aí, pra quem tá curtindo aí o Sintonizados Podcast. Não, para não demorar muito, eu acho que foi, eu não lembro precisamente, cara, mas eu me lembro que quando na escola gostaria de ser cantor e também ator de cinema. Como isso não rolou, eu acho que eu caí no rádio de paraquedas. E aí eu entrei no rádio, até sendo no departamento administrativo, isso nessa época que eu te falei, no final dos anos 70, comecinho dos 80, na Rádio Piratininga de São João da Boa Vista. E lá foi às 8 horas da noite em que o microfone abriu na rádio, o operador abriu o microfone, eu perdi a fala. Não saía nada. Então eu pedi para que ele desligasse o microfone de novo, me coloquei, isso está acontecendo mesmo, e aí acabei, falei a hora certa e comecei o programa, acho que era Show da Noite na antiga, ela existe até hoje, né? Que é a Rádio Piratininga de São João da Boa Vista. Esse foi o primeiro momento, né, ali. Aí depois fui para a FM local, que é onde o Mário me descobriu, dessa FM local, que era a Mirante FM, que ainda existe até hoje, que é 92.1, alguma coisa assim, lá em São João da Boa Vista, e de lá o Mário me trouxe aqui para Campinas, e o resto aí a gente vai contando no decorrer do bate-papo aqui dos Sintonizados. O Rony fez de tudo já, hein? Eu ia dizer, o Rony tava contando aqui fora do ar pra gente que quando o Mário ligou para ele estava debaixo da torre da rádio. Olha, coisas... Foi ou não foi? Você estava lá na torre da rádio, de repente liga o Mário Sena fazendo um convite para ele fazer rádio em Campinas? Seria em Campinas, né? Na Educadora. Olha isso. Educadora FM. Ô, Mário, e era madrugada, né, Mário, que você tinha, né? Que você precisava de ir pra madrugada, né? Exatamente. Campinas não dorme. É uma cidade que durante 24 horas está naquela de agitação. Sem contar que a Educadora, na época, eu acredito que até hoje, tinha uma audiência imbatível. A audiência da Educadora batia até grandes rádios de São Paulo na época. Então nós precisávamos de alguém que já tivesse um jogo de cintura e que soubesse
como agitar. E o Rony, eu estava ouvindo umas emissoras da região na época para descobrir uma pessoa para trabalhar para a gente, e eu fiquei apaixonado. Quando eu ouvi aquela voz, eu falei, tem que ser essa pessoa, não pode ser outra. Então, foi amor à primeira ouvida. É isso. Então, e foi um prazer naquela época poder contar com o Rony. Ele estava meio assim ainda, né? Eu chamei para uma visita, ele trouxe você lembra que você trouxe cassete? Não lembro. E eu falei, não tem cassetinho, entra lá e fala. Eu não lembro disso. E o Cascalho foi bom ou não? Eu me lembro, Marcelo e Cláudio, eu me lembro que eu trocava, a primeira vez que eu subi no 21º andar, eu lembro de Joey 90, moleque, conversando lá, aí eu fui entrando no controle e eu vi Mário Sena anunciando a música do A Flock of Seagulls, Transfer Affection, que na época era a trilha sonora daquele comercial da Lucky Strike, ainda podia fazer, tinha os comerciais de televisão de cigarro. Isso. E o operador dele era o Jarrão ou o Edgar, eu não lembro quem que estava na operação da mesa, Mário. E o Mário tinha um jeito muito peculiar de fazer rádio, porque ele vivia rádio e tal, ele fazia uns trejeitos ali e tal, e finalizava e fazia a cabeça das músicas. E eu fiquei impressionado. E o ar-condicionado da educadora era uma coisa muito mágica aquilo, cara. E sem contar que quando a mesa passou para dentro do estúdio, a gente perdeu aquela magia um pouquinho, né? Porque nós tínhamos do outro lado do aquário, como eles dizem, né? A pessoa que completava você. Geralmente, com a minha pessoa, assim, trabalhando, eu observava a atitude e as expressões do meu técnico de som para saber se a coisa estava boa ou não. Quer dizer, era um positivo ou um negativo, dependendo de como ele reagia. Então, aquilo para Só gente... no olhar. Exatamente. Tinha que ser um casamento, né? Algumas AMs ainda têm operadores, né, hoje em dia. Eu acho que tem muita gente que não gosta, mas na minha opinião, a coisa muda quando você tem alguém do outro lado com você. Você entende? E não é fácil. Eu acho que é mais difícil isso, entende? Porque depende da relação das duas pessoas ali para o trabalho final sair. Para a rapaziada mais nova que está vendo os Sintonizados e ouvindo os Sintonizados, né? O Rony e o Mário estão dizendo o seguinte, que na época que eles começaram, o FM também ainda tinha o sonoplasta, o operador. Foi nessa fase de intersecção quando o operador passou a ser o locutor, o DJ. Começou a fazer a operação, né? Aliás, nessa pauta aqui, num roteirozinho que eu fiz aqui, dos momentos de carreira, que talvez vocês perguntariam, esse foi um ponto importante nessa timeline ali, o dia em que a gente passou a operar a mesa, né, Mário? Exatamente. Então, quer dizer, o seu Toninho de Almeida, que Deus o tenha, né, Mário? Me lembro que ele chegava no estúdio e não estava nem aí, ele desligava, tirava o toca-disco do ar, tirava a agulha do toca-disco, fala aí e tal. Era assim. E aí eu me lembro que anunciei Tim Maia Leva, é um momento que fica guardado ali. Foi a primeira música que eu toquei como operador e locutor na Educadora FM, na Harris, né, Mário Sena? Exatamente, que saudade, rapaz. Nossa. Aquela Harris, aquele console Harris sensacional. Essa transição de operador para locutor mudou muito a característica de vocês como locutor ou não? Fala você primeiro, Rony. Bom, o Mário falou um negócio interessante, a questão do casamento, do operador com o locutor. Eu acredito o seguinte, eu valorizo muito o operador, mas é muito importante que ele tenha a mesma sintonia que a sua. Porque, por exemplo, ele tem que sacar a trilha que você colocaria, ele tem que entender que vinheta que você está esperando. Eu acho mais difícil. Eu já trabalhei na Globo com operadores, mas eu prefiro ter o controle da mesa, porque o operador, ele tem aquela questão da dinâmica, da técnica, mas você já está com a locução na cabeça e você antecipa aquilo que você quer. Então você usa uma trilha que já está no gancho da anterior e que talvez ele não tenha percebido. Quando existe o sincronismo, eu acho perfeito, mas nessa transição, para fechar essa pergunta sua,
eu prefiro muito mais ter o domínio da mesa do que o operador. Lógico que nesse sentido a gente tem ali, na época, os operadores precisavam virar locutores, né, Mário? Portanto, é que o Gás, o Edgar foi promovido, né, entre aspas, assim, a fazer locução. Então, eu acho que é isso. A gente sentia isso daí. Então, para aprendizado, isso daí foi muito bom para os técnicos de som que gostariam de subir na carreira. Para mim, foi um tipo de ter alguém do outro lado, porque o locutor é aquele louco que fica sozinho dentro de uma sala conversando com ele mesmo, né? E imaginando 1 milhão de pessoas. Nesse sentido, entendeu? Exato, dentro do aquário a gente falava, né? Então, para ter aquela pessoa lá do outro lado e observando as reações dela e tudo mais, para mim ajudou e muito. Boa. Nesse faz sentido. Você acha que todo mundo que começa em rádio hoje, todo mundo tenta se espelhar em um locutor que ele tenha uma afinidade, que ele gosta de ouvir, ou não? Hoje em dia? Sim. Hoje em dia. Eu acredito que todo mundo tem que ouvir alguém para se basear em alguma coisa. Por mais que você seja uma pessoa criativa, por mais que você tenha as suas ideias e tudo mais, você tem que ouvir um outro profissional para poder julgar se você está no mesmo nível que ele e tudo mais. Você entendeu? Você se esforça a estar no mesmo nível ou um pouquinho acima dele. É o que sempre aconteceu comigo. Quando eu comecei em rádio, eu comecei ouvindo 2 emissoras de São Paulo que eram praticamente inimigas entre elas. Então eu não tive uma preferida do que a outra. Eu ouvi as 2, que foi a Excelsior e a Difusora. Né? E eram 2 emissoras de AM, que tinham a alma de FM naquela época. Né? Exatamente. Então, quando eu comecei em FM, que foi na Rádio Cultura de Americana, que foi a minha primeira FM, eu praticamente acabei colocando junto, né, as duas emissoras numa só na minha cabeça para poder fazer a FM. E eu fiz, o Cláudio sabe disso daí, eu trabalhava das 8 da manhã até as 5 horas da tarde no ar, na cultura de Americana. E aquilo lá me impulsionou e me fortaleceu muito mais ainda, porque foi depois de ter trabalhado praticamente 1 ano e meio na cultura de Americana, que eu fui para Campinas a convite do Pablo Barcelos para a Educadora FM. Então ali eu já estava preparado. Eu praticamente me preparei esse tempo todo, né, em AM e FM, logo no começo, para pegar algo maior, que foi a Educadora FM. Das 8 às 5 da tarde, mas tinha operador, né? Senão você ia cansar os braços. Põe disco, tira disco, cartuchos. Sem dúvida alguma. E isso era de segunda a sexta, vamos colocar assim. Então, então, aquilo ali força você a pensar fora da caixa, ou se você tem a sua colinha e tudo mais, olha, você não pode contar com aquela colinha, porque você tem esse horário todo para preencher com coisas e tudo mais. Então foi aí que eu colocava traduções, que eu lia as notícias de jornais, que eu fazia fofoca. Então eu criei um monte de coisa para colocar lá. As emissoras de FM da época em São Paulo ainda rodavam só músicas clássicas, eles não tinham programa. As FMs eram coisas novas naquela época. Então eles rodavam mais as músicas em estéreo, né? Que eram as músicas clássicas. Então o interior paulista foi o que deu o primeiro passo em criar programa, em ter uma agilidade completamente diferente. E a minha ideia foi essa, de trazer para a FM aquilo que eu estava ouvindo já na AM, que tentava ser FM, que foram as 2 emissoras, a Excelsior e a Difusora. Que legal. O Mário está citando... A cultura que você se refere é a Vox 90 hoje, né? A Vox 90, exato. Não. É a Vox, né? Eu não sei mais. Era a Cultura FM, né? Que virou Vox 90. Americana, acho que isso aí mesmo. Uhum. Eu trabalho. E há ótimas referências do Mário, né? Porque Excelsior, eu me lembro dos LPs da Excelsior, né, Mário? A máquina do som. Olha aí. Antônio Celso, né? E a Difusora. Era o AM com um jeitão roots do FM. É o que seria a FM anos depois, né? Exatamente, na década de 80 foi o que aconteceu, né? De 80 até 87 é o que predominou mesmo. Legal. Você chegou a fazer... já falou, e você, Rony? Pois não, Marcelo? Não, eu ia perguntar para o Rony se ele chegou a fazer AM também nessa época aí.
A minha... Você traduziu música também, fala. Eu comecei no AM, na AM Piratininga de São João da Boa Vista, como eu falei. Isso. Mas em AM eu trabalhei na Rádio Central, aqui em Campinas, fiz um curto período na Rádio Central, e fiz também a Rádio Brasil, que hoje é a Rádio Brasil, mas que na época era a Jovem Pan, era um horário também. Mas a minha maior experiência no AM, com o público do AM, foi na Rádio Globo, que era a antiga Cultura, né? Que era a Cultura do grupo da CBN hoje. E é uma coisa, eu adoro a linguagem do AM, cara. Você poder tocar um Jair Rodrigues, um Amado Batista sem preconceito nenhum, né? Você poder jogar um Carlos Alexandre Feiticeira, que é uma coisa mais clássica que essa, né? Não é isso, e ele que é roqueiro, hein? Não, mas aí que está, cara. Eu até arrepio quando eu falo isso. Se você entender a receptividade do público do AM, né, daquelas senhorinhas que estão ali, você poder contar uma história de 10 minutos no ar, e, enfim, é sensacional, cara. Seria muito bom se um dono de rádio tivesse essa percepção de fazer uma FM com a linguagem do AM, com o formato do AM. Ia ser muito... Muitas FM têm feito isso, né? Muitas FM têm colado a programação aí, transmitido o futebol, que sempre foi uma vibe do AM, né? Programas jornalísticos, o News, debate, falatório, né? O Pânico é um programa de AM. Se você pegar a Jovem Pan com Pânico, que tem um pouco de humor, um pouco de entrevista, não deixa de ser cara do AM, vocês não acham? Exatamente. É verdade. Faz sentido. É verdade. Vai lá, Cláudio. Bom, eu ia perguntar para o Rony que o Mário já falou qual foi a fonte de inspiração dele, em quem ele se espelhou e tal. E você, Rony? Quem que você ouvia no começo da sua carreira que você, vou me espelhar nesse cara e pegar as coisas boas e moldar o meu estilo? O Mário observou muito bem, cara. Hoje, se eu tivesse começando em rádio hoje, eu não sei se teria uma referência, porque a gente ouvindo rádios hoje, a gente vê que não temos aquele comunicador, né? Eu não estou fazendo aqui uma crítica destrutiva e não estou nem criticando essa nova geração, mas na nossa época, eu me lembro, a minha primeira lembrança é do Voo Livre, agora eu me esqueci o nome, era do... Como é que chamava aquele locutor do Rio de Janeiro lá, que fazia, é muito famoso lá no Rio de Janeiro, que era o programa Voo Livre. Então era o Voo Livre. Eu me lembro lá, Voo Livre, direto do Comando Central de Programação da Mundial. Eu vou lembrar o nome dele daqui a pouquinho. Não era o Big Boy, então, não era o Big Boy, foi depois do Big Boy. Eu vou me lembrar o nome dele já. Mas e aquela comunicação para cima, você percebia que tinha um roteiro pré-estabelecido, que era bem formatada a locução. E ali que começou, cara. Eu acho que a minha inspiração foi... E não pegava, porque eu morava na roça. Era difícil você... Imagina sintonizar uma rádio do Rio de Janeiro em São João da Boa Vista, né? Quase 500 quilômetros de distância. 860 kHz era mundial, hein? 860. É isso aí. E Marcelo... Ritmo de boate. Cláudio Márcio, então, Mário Sena. E o ritmo de boate era uma outra coisa que a gente... Então... foi por ali, cara. Muito bom. E aí eu acho que você tira uma referência e vai criando o seu próprio estilo. Eu nem sei se a gente tem hoje. Eu faço rádio, eu acho que vai acontecendo de uma forma natural, né? E você acaba trazendo a sua personalidade para o comunicador. Não é imitar, é receber informação, né, o estilo, influências. Apenas lá no seu jeito e seguir. Entendeu? Do seu modo. E o Rony, com certeza, é inspiração para muitos. Foi e ainda é, com certeza. Eu tenho certeza absoluta disso, cara. Eu comecei a gostar de rock graças ao Rony. Você entendeu? Tipo rap e tudo mais. Porque a minha formação é um pouquinho mais calma, você entende? A partir do momento em que eu conheci o Rony e que a gente começou a conversar sobre rock e tudo mais, ele trouxe um outro mundo para mim. Então, é o que eu digo. As pessoas que estão ao seu lado, você tem que
a trazer para você aquelas experiências que eles colocam à sua disposição. E o rock, que faz parte da vida do Rony, acabou fazendo parte da minha também. Tem o rock e o rock, né? Nossa, Isso eu acho que com o Mário também, né? Eu acho que isso aconteceu de uma maneira natural, essa identificação. Mas eu não sou aquele roqueiro xiita, né? Eu criei um projeto na época, isso nos anos 90, chamado On The Rocks, mas nos anos 80 a gente tocava o quê, Mário? Era Asford and Simpson, né? Era Janet Jackson, era Michael Jackson, era Madonna. E o mais próximo de rock da nossa época era o quê? Era o Bruce Springsteen, era o Duran Duran, não é, Mário? Exato. E para ser sincero, o Bruce é um cantor sertanejo, né? Isso. Então, mas ele, como que eu poderia dizer? Ele praticamente mudou um pouquinho o estilo dele para atingir um número maior de ouvintes, que foi o lançamento daquele álbum, de 84, 85, se eu não me engano. Teve uma projeção com We Are The World lá também, né? Exatamente. Aquilo lá ajudou muita gente, ajudou todo mundo. É o que marcou a nossa época, né? Os anos 80, sem dúvida alguma. Tanto o que saiu na Inglaterra, na Europa, né? Com o Live Aid e com We Are The World. Então, isso daí marcou a década. Não tem nada que vá se igualar àquilo. Por 20 anos à frente, né? Não existe nada que se compare àquilo. O Cláudio, eu queria falar com o Mário o seguinte. O Mário, você está nos Estados Unidos desde que ano, hein, Mário? Nossa, eu cheguei aqui no final de 88. Ele fugiu daqui, né? Não, então, mas eu ia perguntar o seguinte, como é que é o rádio aí, de 88 até agora? O que mudou? O que se faz no rádio? É diferente do que se faz no Brasil? Como é que você analisa isso? O rádio aqui na América é completamente diferente do rádio brasileiro. O rádio brasileiro cortou muita coisa vindo de fora, você sabe disso, né? Nada está chegando no Brasil, não tem nada da América, é peneirado, como dizem, né? Então o brasileiro recebe muito pouco do que é lançado aqui na América, então ele não tem uma noção do que anda saindo. Em termos de música, você está dizendo? Exatamente, exatamente. A não ser os cantores que são conhecidos mundialmente, isso aí está tudo aí. Mas coisa nova e tudo mais é barrado, não entra. E a gente até entende o porquê. Aqui na América não. Hoje em dia, você liga o rádio, está saindo uma música que alguém acabou de gravar dentro do estúdio de casa. Você entende? Então, é muito mais aberto às pessoas que estão começando, aos novos ritmos que vêm vindo. Billie Eilish, ela tem o quê? 4 ou 5 anos de carreira, né? E agora começou a acontecer no Brasil e em outras partes do mundo. Mas aqui na América ela é conhecidíssima. Ela é uma febre. Você entende? E tudo isso é a tendência nova da música, onde a música está indo. Você entendeu? Então é isso que eu acho que existe de melhor aqui na América com relação ao rádio. É aberto a tudo e você recebe aquilo que você quer. Aqui no Brasil nós temos os programas The Voice, né? Aí tem o Got Talent, e com certeza quem se apresenta aí toca em rádio. Já aqui no Brasil é meio diferente, né? Faz sucesso na televisão, no rádio nem aparece. Já sai com o contrato assinado e vai por lá. E existem pessoas que também só trabalham. Tem uma menina de 16 anos de idade que estava compondo um monte de coisa para gente que tem 40, 45 anos aqui, os cantores, você entende? Esqueci o nome dela. Mas, anyway, só para você ter uma ideia como que é a coisa. E não é aquele pancadão que você ouve aí de Anitta, né? É uma coisa séria. É uma mensagem positiva para essa época que a gente está vivendo. Você entendeu? E é isso que eu gosto aqui da América. Tem sempre alguém falando numa música, uma mensagem para você, positiva, para você poder enfrentar o dia seguinte. No Brasil é difícil achar isso daí. Quando você pega um cantor brasileiro, principalmente com o que ou se ela é do Rio de Janeiro, é só pancada, xingamento, se você entende? O sertanejo e tudo mais, é mais balada, é mais a menina com o cara ali, você entende? E é isso daí. Uma mensagem positiva para essa época que a gente está vivendo agora de pandemia. Você não viu nada saindo que fale, aguenta aí que a coisa vai ser melhor amanhã. Não existe. A música deixou de passar essa mensagem no momento em que o ouvinte realmente precisa ouvir isso daí. Tá, que legal. Bacana. Mas o rádio aí nos Estados Unidos, Mário, ele tem os padrões igual aqui, tem hora certa, bloco a cada 15, 20 minutos, funciona igual, é um método diferente?
Vamos colocar em perspectiva com essa rádio que a gente trabalha, que a gente é praticamente idêntico. Não estou falando que é uma cópia, né? Você não está copiando nada daqui, você está fazendo, você vem recebendo a informação do que vem sendo feito, então tem os horários de comerciais, tem os horários da música, tem o horário do locutor entrar e falar, anunciar e fazer aquela brincadeirinha dele, e é isso daí, é o que segue nas 24 horas aqui. As vinhetas, é carregado de vinheta. O que eu gosto aqui, Cláudio, realmente eles investem nisso daí. É só vinheta. A pessoa está ouvindo uma rádio, ela sabe que ela está ouvindo aquela rádio e ponto final. Aquele carimbo, né? A plástica das rádios gringas é um grande diferencial, né, Mário? Eu não sei se pela produção, então a dinâmica, e isso interfere até na maneira com que os locutores entram no ar, né? Você tem uma cama que você possa deslizar, isso dá. Agora, deixa eu só completar a pergunta do Marcelo, Mário. Como é que, por exemplo, Elvis Duran, o Howard Stern, o Ryan Seacrest, né? Como é que esses caras ainda são comunicadores, assim, de estar em outdoor, de estar em outdoor? Aí, como é que é isso aí, cara? Esse é o pessoal pesado que eles chamam, né? Quando aparece, o Howard não faz rádio normal aqui, ele está no Satellite, está na Sirius, não sei o nome, eu acho que é lá. É Sirius. É por satélite, né? O Seacrest é assim, eles fazem um programa, gravam esse programa, e esse programa é lançado em rede nacional. Então, vai para os Estados Unidos todinho aquele programa, você entendeu? E é assim mais ou menos que funciona. Mas eles... além de ser... Bom, eles são comunicadores e, ao mesmo tempo, trabalham com a imagem deles. Eu acho muito interessante essa questão do formato. E isso eu acho que isso é um case interessante para a gente plantar essa ideia, né? Me parece que o Banana tem feito isso. Ele saiu da Jovem Pan, voltou para a terra dele e ele montou um programa e está distribuindo para as rádios. O comunicador, né? E uma outra coisa, só para acrescentar, Marcelo e Cláudio, do que o Mário está colocando, que eu percebo hoje em dia, é que o ouvinte, pela música hoje, está tão disponível na internet. Eu sinto isso nos programas que apresento aqui no Brasil, que o ouvinte se identifica mais até com o comunicador, quando ele tem esse poder de segurar o público, do que com a música. Então, quando o locutor está ali conversando, colocando ele no ar, falando no WhatsApp, dando uma notícia e tal, de repente entra a música está se perdendo, não se tornou o ponto forte do rádio hoje, em função dessa questão de... É um complemento, né? Depois eu vou ouvir essa música no Spotify, que nem o Cláudio falou aí. Mas, então, quer dizer... Eu acho que essa é uma tendência também que está e a importância do locutor. Para quem está consumindo rádio. A importância do cara que está atrás do microfone, da rádio que contrata o bom profissional, daquele que sabe fazer o bom rádio. A importância de segurar o ouvinte e de criar o hábito, né? Vou ligar o rádio porque eu gosto daquele cara. Isso é importante. Isso é importante. É um locutor animador. Uma coisa que me surpreendeu demais foi quando eu comecei na Tropical. Você entende? A fazer o meu programa na Tropical e tudo mais. Porque o ouvinte da Tropical é um ouvinte especial, você sabe disso. Mas, e eu pensei, ok, eu vou entrar com isso. Não, é normal. Com essa classe e tudo mais, eu tenho certeza que vai fugir um pouquinho aquela base da emissora. E eu tenho recebido tantos e-mails do pessoal que ouve a Tropical elogiando e pedindo nome de música e tudo mais para me mandar. O que não acontecia na outra emissora que eu trabalhei antes. Você entendeu? Então eu estou surpreso de que o ouvinte da Tropical realmente tem aquela diversificação no gosto da música dele. E eu estou feliz com isso daí. O Cláudio, sabe que o ouvinte de uma rádio popular é diferenciado. Eu, quando entrei na Tropical, eu senti isso na pele, porque eu também tinha uma outra visão. E aí eu senti na pele, não é bem assim, eu estava errado. Eles gostam de tudo. E são mais juntos da gente, né, como locutores. Eles são mais juntos. É verdade, é muito legal. Cativos. Pois não, Marcelo? Não, eu ia perguntar pro Rony, eu queria entrar no seguinte, o Rony, pelo que eu tô vendo aí, é roqueiro, gosta, eu vi uma foto sua que você mandou, daqui a pouco a gente vai mostrar as fotos da rapaziada aqui, pra quem tá vendo no YouTube, claro, né, quem tá só ouvindo, vai lá no YouTube. Pra quem tá ouvindo pelo Spotify, hein? Mas, o Rony, explica pra mim o seguinte, eu tenho um grande amigo também, que é roqueiro, que é o Nando Pires, a gente inclusive faz um outro podcast, o Nando é
é músico, é roqueiro da gema, sabe? Aquele que toca o rock and roll, que gosta do rock and roll. Só que ele fala... raiz? Não, de tudo. Rock é rock, cara. Ele fala, a frase que ele usa é a seguinte... Nutella. Não. Vamos. Ele fala que o rock ficou fora da festa, porque hoje, qualquer festa que você faz, seja de peão, uma festa, enfim, a não ser que seja uma festa mesmo temática com rock and roll, né? O rock parece que sumiu, rapaz. O que tá acontecendo com rock and roll no Brasil, hein, ô Rony? Tem tanta gente boa. Então, vou tentar ser rápido, Marcelo. O que acontece? Se você assistir um show do Jorge Mateus ou do Fernando de Sorocaba, você vai perceber que os holofotes, os fogos de artifício, a maneira de cantar, é um formato rock and roll. Isso. Só que é sertanejo. Entendeu? E para o rock, como a gente fala hoje, quando vai falar em alguns nomes, talvez o nosso público possa se identificar aí, a gente lembra de Greta Van Fleet, de Rival Songs, que são... O Mário, que está nos Estados Unidos, talvez tenha acesso... né? O Royal Blood, por exemplo, que são bandas que têm um formato, têm a cara do que o Led Zeppelin fazia nos anos 70. E eu pergunto... né? Eu pergunto para você, Marcelo, será que é interessante para o rock estar estar em alta ou se manter no seu segmento, no mainstream, né? No seu nicho? Né? Às vezes você entra numa live, por exemplo, numa live de, sei lá, de um Gustavo Lima, por exemplo, que tem 1 milhão de pessoas, mérito e tudo mais. Mas não vai conseguir uma live de rock and roll, não vai chegar a 1 milhão de pessoas, mas vai chegar a 500 pessoas que estão engajadas com aquele formato, com aquele segmento. Mas eu diria que desse 1 milhão do Gustavo Lima, 500 mil curtem o rock, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Porque hoje você recebe as músicas em qualquer formato, Cláudio. O rádio já deixou, a gente já conversou sobre isso, o rádio deixou de ficar lá no cantinho da casa, você entendeu? E agora acompanha a pessoa onde quer que ela vá. Então não está mais no cantinho, está com ele ali no celular, no foninho de ouvido, tipo Wi-Fi, caminhando pela casa, ele está ouvindo aquilo lá. Você entende? Então, do mesmo jeito que ele está ouvindo a música que ele gosta, ele também está descobrindo as outras para saber o que se entra ou não na lista do que ele gosta. Então, como você disse, 1 milhão gostam, mas daquele 1 milhão, 500 mil, sem dúvida alguma, também aprovam o outro. Ou até um pouco mais, né? Porque hoje o pessoal gosta de tudo um pouco, cara. Eu percebo na rádio, o pessoal pede um Bon Jovi, pede um Pink Floyd, como pede uma Simone Simaria, um Gustavo Lima, um Luan Santana. Não é mais assim, eu sinto que não é mais como era na nossa época, nos anos 80. Quem gostava do rock era rock, quem gostava do MPB era MPB. Hoje virou quando eu falo rock, né? Viu? Quando eu falo rock, eu não tô falando do cara que morde morcego, não, viu? Sabe aquela banda que esse é aquele rock, de repente é o que o Cláudio falou aí, né? O rock raiz ou rock Nutella? Eu falo do pop, a gente tá falando aí do Skank, estamos falando das bandas que fazem rock, pop rock no Brasil. Porque a gente vê muito hoje, Anitta, como é que chama você falou esses dias aí que tem uma banda nova aí que o povo tá pedindo, você não conhecia, Cláudio? Quem que é? Barões da Pisadinha. Barões da Pisadinha. É um forró. É forró? Tá? Mas é na vibe do funk. Se você ouvir, é igualzinho o Wesley Safadão. Não muda nada, é igualzinho. Esse pessoal ocupou um espaço e não larga, né? Tudo isso passa. É a mesma coisa. Lembra da feiticeira? Sim, tiazinha, feiticeira. Cadê? Isso aqui dominou o Brasil numa época. E acabou esquecido lá no canto. A mesma coisa vai acontecer com a Anitta daqui a pouco e com o resto das pessoas que estão aparecendo agora. Eles não duram. Podem tentar se reinventar e tudo mais, mas não acontece. Exato. Na nossa época mesmo, Rony, era Gretchen. Sidney Magal. Continua aí, mas não tem mais aquela popularidade que ela tinha. Você entendeu? E tudo isso é passageiro. No Brasil, infelizmente, tudo vai desaparecendo pouco a pouco. Então, isso que eu ia falar agora, não sei se o Rony e o Mário vão concordar, mas eu acho que não teremos uma memória
musical para recordar daqui 10, 15 anos. Não. Diferentemente de que dos anos 80, 90, 2000, a gente tem uma imensidão de músicas. Mas no futuro ninguém vai voltar para ouvir uma música da Simone Simaria, se é que elas vão existir até lá. Cláudio. É engraçado, só para completar, a gente fica muito triste. Eu não gosto muito de ser saudosista, né? Esse papo que nós estamos falando aqui. Pô, tipo, na minha época era assim, hoje não é e tal. Tudo mudou, mas isso é uma realidade, né? Hoje está tudo muito, como diz o Bauman, né? É tudo muito líquido, né, Mário? Não existe uma música que transmita uma mensagem que vai, por exemplo, eu ouvi uma música e, pô, que legal, a letra é só para dançar, para ir para balada, para beijar e para beber, né? Então você uma letra como Perfeição da Legião Urbana, né? Que a gente não existe mais hoje em dia, infelizmente. E aí, depois acho que vocês vão entrar nesse assunto, eu queria até antecipar, um pouco é culpa dessa questão do mercado, né? O mercado se fechou tanto nessa questão de retorno, de pesquisa, de Ibope, de estar em primeiro lugar, que as rádios atrofiaram, né? Então, ninguém ousa mais. Eu fico imaginando se na nossa época, tipo nos anos 80, a gente tivesse o que a gente tem hoje em matéria de tecnologia e tudo mais. A loucura que ia ser. Imagina, Mário. Tudo aconteceu no Brasil na década de 80 com uma pessoa americana, Eric Hybel. Se não fosse o Eric trazer as músicas da Europa para a gente começar a tocar na Educadora FM. Boa, Mário. Bandeirantes São Paulo, nós não teríamos tido Peter Schilling, nós não teríamos tido Nina Hagen e tantas outras coisas que apareceram, Gazebo. Tudo isso que a gente tocou na década de 80 começou no interior paulista, com as músicas que o Eric Hybel trazia para serem executadas na programação. Outro alquimista nessa linha, Mário, é o Zé Roberto Mar, do Novas Tendências da 89. Ele era comissário de bordo e também fazia essa mesma trajetória, ele trazia de lá e mostrava aqui. Então, Susan Benches, Bauhaus, o próprio The Cure, tudo isso. Sandra, lembra Maria Madalena? Exatamente. Nós tocamos. Michael Creto. Bem lembrado, Mário, bem lembrado. Só para ter uma ideia. Eram músicas que chegavam com exclusividade total mesmo. E a partir daí iam para São Paulo, para Bandeirantes, onde a Bandeirantes também começava a execução, e aí acabavam virando febre no país todinho. Músicas que antes de aparecerem em Billboard, na Cashbox, que é a revista também da época, ou em qualquer outra revista europeia, as músicas rodavam no Brasil, no interior paulista, de onde saía tudo. E fala sério, né? Tinha uns remixes, né, Mário? Você lembra dos remixes? Remix de Gazebo, I Like Chopin, por exemplo. O clássico, Into the Groove, da Madonna, que era os 12 polegadas, né, Cláudio? Né? As rádios se estapeavam para conseguir esses remixes. Não, cara, as rádios faziam de tudo para ter esse remix. Tinha alguma coisa. E aquilo é o que a gente recebia e é o que praticamente entrava na veia mesmo, era a nossa energia, você entendeu? Porque a gente sabia que o nosso ouvinte ia estar apreciando aquilo lá. E realmente apreciava. E o grande tesão do locutor era: essa você só ouve aqui. Ô, Claudião, vamos mostrar as fotos, Claudião. E as fotos? Exclusividade. Exclusivo. Se a gente começar... Vamos poder ver as fotos agora ou não? O que você acha? Tem muita foto aqui do Rony, do Mário Sena, lá atrás. Coisa que, pela primeira vez, nunca antes na história do YouTube você viu isso. É verdade, cara. Eu não sei como é que eu consegui chegar nessa daí, cara. Acho que eu mandei até demais, né? Então, Marcelo. Eu perdi muita coisa no terremoto de 89 aqui em São Francisco. Tinha o meu álbum de fotos e tudo mais, eu perdi tudo. Então, algumas sobraram e essas aí eu sempre estou postando no Facebook para os amigos verem. Legal, legal. Lembrando... Marcelo, você vai mostrar uma foto aí do Mário Sena com o operador de áudio dele, que é nada mais, nada menos do que o Edgar, que foi grande VJ da MTV, hoje acho que está no Multishow, está na Jovem Pan. Quem diria, hein, Mário? Quem diria? Então... Não, eu sabia.
você tenha uma noção do que a pessoa pode, você entendeu? E eu sempre senti que entre jarrão e gásinho, né, que o gás tinha muito mais disponibilidade em seguir à frente. Isso é um profissional que ele é hoje. Eu fico muito feliz por ele. Agora, lembrando que quem está só ouvindo, nós vamos tentar descrever a foto para você. Quem quiser, vai no YouTube. Se você está ouvindo o Spotify aí, o nosso Sintonizados, vai no YouTube que tem a imagem também. Eu vou começar aqui. Vamos começar pelas fotos do Rony, pode ser? Tem muita coisa aqui. Manda. Vamos lá, a primeira delas. Comigo, né, Rony? Hã? Oi, Mário. Então não tem nada comigo, né? A gente é impressionante, né, cara? É impressionante. A gente deixava passar, porque vivia o momento, né, bicho? Então. A gente não tinha essa coisa de hoje, de vamos guardar e tal. Não tinha selfie, né? Não tinha. E tinha que revelar. Você lembra dos filmes que tinham 12 asas? Aí tinha que revelar, esperar para revelar. Vinha assim, asa 100. Cor-de-rosa, você já percebeu, né? Hoje tá tudo cor-de-rosa. Tudo. Vamos lá, a primeira delas, ó aqui, ó. Vamos lá. Essa daí, olha lá. Opa! Rony Viana. Olha o cabelinho ali. Que ano que é isso, hein, Rony? Isso é na 99, na Cultura, quando a gente fazia as externas, Mário. O Mário já estava nos Estados Unidos, eu acho que isso aí já era em 92, 96, alguma coisa assim. E aí a gente fazia as externas. Aí na loja Seller, a gente fazia essas externas, né, que tinha. Transmissão. E aí tinha aquela não era como hoje, você pega o celular, você faz. Era maleta. Aí maleta. tinha que pedir a linha da Telesp, colocar nas maletas, tinha que fazer o cabeamento. Vinha um, chutava o fio, desconectava. Tem mais uma aqui, ó, mais uma. Olha que galera aí, ó. Opa. Aí tem uma galera que o Mário conhece, eu acho. Silvio Braunar, JB. Sim. O Tony Brown ali, o Adailton, que já faleceu. E o Tony Brown, molecão ainda. Aí é na 99. Pode mandar para mim, essa daí depois. Hoje é o JB que virou Elvis. Hoje é cultura, o JB que virou Elvis, é isso aí. Mais uma, olha aí. Figuraça. Essa é da Rádio Rock. 89 com a família. Lindo, Taquaral, na Lagoa do Taquaral, um evento quando eu fui coordenador da 89, antes dela virar dance. E aí o primeiro show da Pitty foi nesse evento aí. A Pitty chegando, é uma história interessante, porque a Pitty, ela estava começando e ela chegou assim, Mário, toda estrela, né, e tal. Onde é que está o meu camarim? Onde é que está o banheiro e tal? Não, minha querida, o banheiro é o público, você tem que ir lá no meio da... Aí a Pitty teve que entrar no meio da galera, entrar no banheiro das meninas. Aprendeu na marra. Eu lembro disso até hoje. Entendeu? Vamos lá. Mas e aí tocou Velhas Virgens, tocou Thunderbird, uma galera boa na 89. Na coordenação da rede era do Ovoruski, né? Do Alexandre Ovoruski. Tem uma foto antigona aqui, ó. Essa é preto e branco até, hein? Olha lá. Quanta gente aí, rapaz. Ô, Mário, vê se você conhece alguém aí, Mário. Nossa, tá pequenininho demais, não tô enxergando, tô muito... Então, essa aqui é a convenção da Rádio Cidade, Cláudio e Marcelo. Eu não lembro, é em 99, tá aqui a foto. Tem umas 40, 50 pessoas aí, né? Tem muita gente aí, ó. É 1990 isso aí, no prédio, né, no heliponto do edifício da JB. Quando começou aquela transição do satélite, lembra, Mário, disso? Quando foi a implantação do satélite. Então, a Rádio Cidade do Rio mandava aqui para Cultura, que era a CBN, hoje tinha aquela questão do satélite. Aí era novidade na época, não, a rádio via satélite, você vai poder ouvir. Quando perder a sintonia em São Paulo, você sintoniza a mesma rádio de São Paulo. E ali está o Wilson José, eu estou aqui, ó, eu sou o terceiro da esquerda para a direita ali. Tem o Biasi sentado aqui embaixo, ó, Mário. Não sei se você lembra do Luiz Augusto Biasi. Claro que eu tô vendo aqui. E eu tô ali atrás, ó lá, perdidão lá. Bacana. Aí tá, o pessoal do comercial, todo o sistema de cidade, né? Do JB, tudo. Isso aí. Do JBFM, tudo mais uma. Mais uma aqui, ó. Olha então, lá. Se existe aquela expressão dinossauros do rádio, é o Mário e o Rony, então, né? Olha aí, 9º Congresso de Radiodifusão. Isso aí eu não sei que ano que foi, mas é quando eu montei um curso de locução chamado Centro
Centro, como é que era mesmo? Eu nem lembro mais o nome. Educacional de Rádio? CER. De radiodifusão, Centro alguma coisa de radiodifusão. E a gente fazia nessa época aí já o que hoje algumas rádios fazem, que é o conteúdo pasteurizado, né? A gente gravava alguns programas e enviava para algumas rádios. Isso lá atrás, né, cara? E também era um curso de locução de rádio. Eu assisti, Cláudio, a sua entrevista, Marcelo, com o Edu, né? E o Edu começou comigo nesse projeto aí, ele era meu aluno. O Edu Reis, Americana. Legal. Grande Edu Reis. Eu vi ele contando essa história aí. Mas tem mais aqui, ó. É um congresso em Águas de Lindóia. Olha aí, ó, mais uma. Opa, vamos lá. Aí. Olha aí. Essa aí é com o Chorão, né? Do Charlie Brown Jr. Bacana. É isso aí. Olha essa aqui, ó. Essa daqui, para quem gosta. Olha o bigodinho. Essa daqui, para quem gosta de rádio antigo, olha aí a mesona da escala lá, ó. Olha lá, ó. Ali é uma escalinha, né? Uma escalinha e as Technics do lado ali é 99, o Cruz Alta, né? O 20º andar do Cruz Alta aqui no centro, né, Mário? Você tá casado aí ou tava namorando ainda? Aqui eu já estava casado, Mário, já estava casado. A Sônia fazia o horóscopo e ela fazia o Vale a Pena Ouvir de Novo, que, Cláudio, era na Rádio Cidade de São Paulo. A Sandra Grotti fazia lá e tinha a versão local que a Sônia fazia aqui com o Rezende Júnior. Ela trabalhou com o Paulinho Moreno e com o Rezende Júnior atendendo cartas. Quando a gente imaginar, né, cara? E eram milhares de cartas. Hoje, quem escreve cartas? Você não vai lembrar, mas eu fui na 99 junto com o Rezende. Acho que era o primeiro mês que ele estava começando na rádio lá e você dava as dicas para ele. Eu ficava vendo lá e tal. Depois eu ia para a educadora. Tem muita história. Tem mais duas fotos aqui. Pode falar, Rony. Se eu completar, você falou do Rezende, tem uma história muito louca do Rezende, em que ele trabalhava na educadora, Mário. Você sabe que o estúdio era lá no fundão e tinha aquela sacada ali que dava para glicério, né? Para glicério. Tem uma foto que eu coloquei daquela sacada. Então, aquela sacada. E o Rezende Júnior, fumante, como você, na época ele era muito fumante, e ele na pausa, na Legião Urbana Faroeste Caboclo, ele saía, a favorita para a gente fazer o break, para fumar na sacada. Só que ele entrou na sacada, fechou o vidro e a música acabou. Aí ele esqueceu que o vidro estava fechado e saiu numa disparada que acabou quebrando o vidro. Essa história eu ouvi aqui. Que coisa. O vidro da esquadrilha de vidro ali do andar. Aí foi difícil para explicar para o seu João Pinheiro, né, Mário? Quem quebrou o vidro. Olha aí, tem mais uma aqui, ó. Rádio Educadora, hein? Isso é educadora. Mas vem cá, tem um cara de máscara lá atrás, é pandemia isso aqui? Que negócio é esse? Então, ali, já estava antecipando o Covid lá. Isso nos anos 90, eu já sabia que ia acontecer. O Arthur? O Arthur, o Fábio Granja, né? O Gustavo Pinheiro, o Beto Miller, saudoso, né? Que está em Memoriam também. O Sam ali atrás, e eu montei uma fantasia na época, eu fingi que tocava guitarra. Esse é um projeto maluco que surgiu numa reunião. Aliás, as ideias mais malucas saem em reuniões, né, Mário? Você lembra das famosas reuniões? Nossa, Que eram sempre depois da Voz do Brasil. Começava a Voz do Brasil e tinha reunião, né, Cláudio, Marcelo? Bom, vamos conversar. É ali que saíam as piores ideias, saíam ali. É comprovado que a gente ficava na rádio o dia inteiro e muitas vezes até parte da noite, né? E essa foto é uma foto de um projeto chamado Radio Boys, que por acaso eu joguei de brincadeira numa reunião e o Gustavo, que eu acho que era o Gustavo, não levou a sério. A gente montou um grupo que cantou com o W, Mário. Vocês lembram do W, né? Lógico. Um grupo que apresentava, era tipo os Backstreet Boys do rádio. Um fiasco. Tá bom. E por último tem mais uma aqui, olha lá. Olha, esse é 99. Esse é o show da Xuxa. Show da Xuxa na 99, transmissão também daquela com maletinha e tal. Ali está o Braunaro, o Maquito, o Biri, que está em Santos, e eu ali. Olha o naipe do sapato, né? Que a logomarca está tapando, mas olha o sapato
Olha uma lá. figura ali, transmitindo no gramado um show pra criançada. A maletinha Que legal, né? a tiracolo do rapaz ali, ó. Exatamente, a maletinha lá do Ailton. Pra ali. transmitir tinha que ter um equipamento desse tamanho aí, ó. Para finalizar, esse show é interessante, é lendário, porque eu acho que foi o único no Brasil que conseguiu entrevistar a Xuxa, Cláudio, dentro da nave dela. Caramba! Porque a Marlene Matos, ela não deixava ela dar entrevista para ninguém, né? Eu estava na porta, antes dela entrar no show, ela falou, vai lá. Eu fiz umas 2 perguntas para a Xuxa para ir pro ar, dentro da nave da Xuxa. Olha que coisa louca. Chegou lá como se fosse o ET e falou, quero falar com a Xuxa. Baixinho! Ai, bacana. Que loucura, cara. Que Bom, loucura. o Mário também mandou várias fotos aqui, ó. Agora é sua vez, hein, Mário? Olha lá. Ai, okay. Ele já foi passar um lenço na testa e tava suando frio já. Agora chegou a minha vez. Fui com a cachorrinha lá fora que ela tava querendo sair. Isso, ó, a primeira. O que, rapaz? Olha aí. Isso aí Edgar. no estúdio da Educadora. Que galã, hein? E, na verdade, a gente tinha aí na mão um álbum do Menudo. Fizeram uma colagem ali. E aí fizeram uma colagem em cima. Muito Isso daí, nossa, foi, eu acho que 84, 85. O Edgar tem essa foto, Mário? Ele pediu, eu mandei. Sim. Muito bem. Tem mais uma. Ó que foto bacana também, cara. Ó, olha aí, ó. Ó o galã. Ó o cabelinho. Essa eu conheço. E foi num domingo, nós estávamos apresentando Ponto de Encontro. Tá bom? Então, Ponto de Encontro é um programa conhecidíssimo e famoso na época também. Deixa eu entender, são 2 microfones, é pra falar em estéreo, é isso? Que negócio é esse? Naquela época eu usava os 2, né? 2 microfones? Um pra cada canal. Que coisa louca, rapaz. A voz é mono, como é que você fala em estéreo? Eu tô vendo aí, bacana, né? Diferente. E a gente até brincava, muitas vezes a gente brincava, né? Eu separava. Estou aqui, agora estou aqui. Para dar sensação, ficar andando na caixa, né? Ali, ó. E geralmente foi aí que eu trazia o Edgar para sentar do meu lado, eu puxava o microfone para ele e um para mim. E aí ele lia os recadinhos. Era um programa de recado, né? Mas você sabe que a Rádio Cidade nos anos 80, a cidade de Campinas, né? Eles tinham uma vinheta que falava assim, o que você ouve aqui era do lado esquerdo, né? Toca aqui também. Aí o cara falava na outra caixa. Porque o estéreo estava praticamente começando a ser transmitido no Brasil. Isso em 83, 84, era muito bacana, era diferenciado, né? Tem mais uma foto aqui. E o ponto de encontro tinha a externa, você não tinha alguém na rua? Não era o Marquinhos que fazia a externa? Nós tínhamos o Marcos Vinícius, que saía com a viatura da rádio, né? E geralmente ele ficava num ponto em Campinas, que era a sorveteria. Esqueci o nome da sorveteria. Tá lá, ó. Vilani, alguma coisa assim. E colava adesivos. Nossa, era festa, né? Principalmente quando estava para começar o verão, é quando a gente começava a distribuir os adesivos e tudo mais. Gente, vocês nem imaginam o que a Educadora distribuía de presente. E era coisa boa mesmo. Nós estamos falando de equipamentos, daqueles walk-talk que estava saindo na época, né? E mochila Moving Sound da Philips eu sorteei bastante lá. Isso não era jabá não, hein? Nunca foi jabá. Isso daí as pessoas chegavam e entregavam para a gente poder... O departamento comercial da emissora sempre foi um dos melhores da região, eu acredito, da Educadora. Na época... E até hoje. José Aquil, que era o diretor, e ele sempre conseguia coisas excelentes para a gente lá. Tem mais uma foto aí, ó. Olha o Mário... Só FYI, além de ser locutor, eu também era o programador da emissora. Eu ia falar de discotecário, né? E essa era a minha sala lá, eu acho que o Rony sabe. Eu lembro. Essa aqui é uma Hamilton ali, Mário? É uma máquina de escrever. Aí, E na parede você vê aí os álbuns, Michael né? Jackson, Roupa Nova. Roupa Nova. Tem
quem que é? Daryl Hall e John Oates. E você usava carbono, Mário? Tinha que usar, né? Para várias vias. É. Eu tinha que criar uma cópia para... Ou era mimeógrafo? Para censura. A lista das 10, né? As 10 mais que tem que entrar. Então, era uma briga para colocar as músicas. Tipo, oh, meu Deus do céu. No começo foi um pouquinho difícil, mas depois eu me adaptei. E, tipo, você vai ouvir essa música 10 vezes no dia. Mário, e o mais difícil, Cláudio e Marcelo, era organizar os LPs na sequência, né, Mário? Exato. Também, né? É. Se tá fora, E quando sumiu o LP, então? Porque tinha sempre um que tirava o LP, escondia, perdia no meio de outros, né? E pra você achar, cara. O Mário ficava muito puto quando socavam o plástico na Isso. capa do LP, né, Mário? odiava isso. Dava até advertência. Ó, Porque riscava o disco, né? ó os dois microfones aí também, ó. Essa aqui tá mais perto. Ó o foninho, ó o foninho. Bacana. Aí também foi durante a foto completa, essa daí ela tá cortada. A foto completa tem o famoso telefone vermelho, né? Ah, tá. O Batman, né? Pra gente chamar o Batman. Então, isso daí tá... Essa aqui é mais antiga ainda, não é não? Essa daqui já em Santa Bárbara, essa? Essa é de Santa Bárbara do Oeste, da Rádio Brasil. Foi em 1977. Olha aí, bacana. Agora tem também, tem aqui, deixa eu ver, você mandou fotos aqui. Isso aqui é o pessoal do Roupa Nova, ó, o Mário Sena com o... E ó, o Rony vai conhecer aí, ó, Rony. Você tá vendo? Paulinho bem magrinho, Nando. Educadora. É o pátio da educadora. É A onde... sacada. Esse é o pessoal eu sempre tive amizade com eles. Aí eles estavam praticamente no terceiro álbum, eu acredito. E sempre que tinha o lançamento de alguma coisa nova, a primeira rádio que eles apareciam era a Educadora FM em Campinas. Bacana, bom demais. O Roupa Nova gravou as lendárias vinhetas da Rádio Cidade de São Paulo, foram gravadas pelo Roupa Nova, né, Mário? Então, Exatamente. E eles, foi o primeiro grupo a tocar na inauguração da fábrica de areia em Campinas. Olha o Milton Nascimento aqui, ó. Esse é o meu conhecimento. Eu tô aqui, e o Rony ia estar aqui. Eu tô atrás ali. Cadê o Rony, rapaz? Fala que você tirou a foto. Eu tenho o Rony aí e tenho também o Marcos Vinícius nessa foto aí. Tá? Exatamente, Mário. Mas você tá com um sorriso maroto ali, hein? Tá um sorrisinho maroto ali, hein? Vou falar para você. Eu tô do lado de uma pessoa que, para mim, é o melhor, não importa o que seja. Você entendeu? Esse daí, muito bom, né? eu colocaria como presidente do Brasil. E é no The Royal Palm Plaza, né, Mário? Essa foto, né? Vou mandar para você a foto, Rony, você está nela. E aí foi a promoção da Educadora, também um show que teve no Guarani, e lotado, aquilo ali lotou, foi uma loucura. O Milton estava com o coração de estudantes, não sei se você lembra, tem acabado de sair o coração de estudante, uma informação e um detalhe importante nessa foto, Mário, é que a gente lembra que, por exemplo, nessa época... Misturava-se, era muito tranquilo você tocar o Milton Nascimento com um outro grupo que também não era tão focada, né, cara? Hoje, por exemplo, o Milton Nascimento hoje, você não ouve, né? Você dificilmente vai ouvir um som do Milton Nascimento. Nessa época você tocava... O Milton veio da época praticamente do final dos anos... Não, no começo dos 70, né, que ele dominou com o Clube de Esquina e tudo mais, e depois disso daí, ele entrou em 80 com o pé direito, já lançando álbuns e álbuns. Ele, Simone, enfim, foi a época realmente que a turma fala que é a época da ditadura, né, onde as coisas melhores aconteceram. É incrível que a qualidade das mensagens que foram postas, né, para a gente poder apresentar para os nossos ouvintes, com Roupa Nova, com Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil, enfim, Maia. Tudo. Se você fizer uma lista, né, Ira, o Ira apareceu mais no finalzinho, né? Mas Rádio Táxi, Blitz.
Era popular, você entende? Tocava no Chacrinha e tocava também na Educadora FM. E é isso que eu acho que é o mais legal, cara. Não tinha esse preconceito, né? Não tinha essa nomenclatura, né? Essa objetificação de estilos. Isso que era mais legal, né? Então você ouvia o Milton Nascimento junto com a Elba Ramalho, entrava uma Marina e depois um Rich e um Metrô e era todo uma Madonna, mundo... o Michael Jackson. Ia embora, né, cara? Que louco, Ia embora. Eu tive o prazer de entrevistar muita gente. Bom, ali todo dia tem alguém, né, Rony? Mas eu tive o prazer de colocar no ar para ser entrevistado o Sidney Magal. E o Sidney era bem tipo, lá embaixo, tipo a Amy, você entendeu? E eu fiz uma entrevista com ele, onde eu apresentei um outro tipo de pessoa, para o ouvinte da Educadora entender de que uma pessoa muitas vezes vai gravar uma coisa que é popular, porque ele não pode gravar nada diferente daquilo ali. Uhum. Então ele ficou aquilo, e eu tenho certeza que muita gente entendeu que o Sidney podia não só apenas apresentar uma música bem popular, como podia também interpretar uma coisa mais séria e ser aceito em qualquer parte. E ó, para quem Na Educadora, eu entrevistei João Bosco, né? Opa. Você imagina, por exemplo. Maravilha. Na sua fase de papel machê, que vinha shows. Então, hoje, onde a gente vai ouvir, né, cara? E para quem... Eu me apavorei, só tem uma entrevista que eu me apavorei, Tropical Flash. Tem uma entrevista em que eu me apavorei, realmente foi com certas coisas, Lulu Santos. Lulu realmente me deixou meio perdido na coisa, porque ele não queria ser entrevistado, ele queria entrevistar. Já chegou então, chegando. Aí, um pouquinho mais difícil. Né? Era o galã da rádio, né, meu? Então aí foi onde eu tive um probleminha, foi com o Lulu Santos. Mas no decorrer da carreira dele, a gente fez as pazes. Para quem já duvida... no gancho da entrevista, só para completar que me lembrei agora, eu entrevistando o Frejá, Mário Sena, e chamando ele de Cazuza. Essa foi uma das minhas maiores gafes. Caramba! A gente ia perguntar isso aí. É quase igual, as gafes. Para quem duvidou que o Mário Sena trabalhou das 8 às 17 horas numa rádio, quer dizer, ficou no ar aí praticamente 8 horas, vê isso aqui, ó. Olha lá. Olha aí, ó. Mário José, ex-locutor da Rádio Brasil, está agora comandando os microfones da Rádio Cultura FM Americana das 8 às 17. É isso aí, Mário. Quem luta sempre chega lá. 1981. É isso aí. Então, cara, é história, hein? Isso é bacana demais. Começo de FM. 81? E foi aí que a gente aprendeu mesmo, né, Rony? O começo do começo. Você sabe que a gente entrevistou aqui, viu, Cláudio? Só para pontuar, a gente... Eu não sei se foi pior ter trabalhado nesse tempo todo, durante um ano na cultura americana, ou aprendido inglês em 6 meses aqui na América. E o salário, A gente entrevistou o Toninho de Araraquara aqui, né? E ele falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. E quando ele trabalhou lá em Araraquara, a FM da Rádio Morada do Sol, eles usavam a frequência para fazer link para M. Usava o FM para fazer link, até que alguém chegou lá e falou, vamos colocar essa rádio no ar? E pegaram a frequência do link que era usado e colocaram uma programação. Você vê como é que o rádio FM era tido como rádio de consultório, né? Você falou e tocava música clássica, não se tinha. E nessa época aí, 80, 81, é que começou a valer o rádio para valer o FM aqui no Brasil, né? Era música de elevador que eles falavam. Exatamente. Mário Sena, quando foi que você foi para a fraternidade? Nossa, tô com a minha colinha aqui. Eu em 77 na Brasil, de Santa Bárbara do Oeste. Aí eu fui para a Cultura de Americana, com Stamina já. Saí da Cultura, fui para a Educadora. A Educadora eu fui para Fraternidade e ao mesmo tempo Cacique. Eu fazia as 3 emissoras ao mesmo tempo. Cacique então, de onde? De Sorocaba? Sorocaba, Cacique 2 FM? Eu trabalhei na Cacique também. Eu tinha um horário de manhã. Família Bismara. De manhã, à tarde e à noite.
Então, aí, geralmente, eu não sei a data, Cláudio, eu preciso olhar na minha carteira de trabalho, mas, nossa, eu tive... Silvinho Star é o meu irmão, você entendeu? Eu sempre admirei demais. E poder trabalhar com ele naquela época foi algo incrível. A gente participou de shows, a gente fazia shows, então aquela época marcou demais para mim também. O Silvinho foi pioneiro nesse ponto aí de shows, né, cara? Nossa, que saudade que eu tenho daquela época. Eu ouvia muito o Silvinho Star no sábado à noite, né? Eu me lembro de ouvir Prince pela primeira vez nesse programa dele, assim. O Silvinho é uma pessoa incrível e ele está ativo, ele está no Face, o pessoal pode encontrar ele por lá, mandar mensagem, ele vai replicar com você. Será um dos convidados para participar do Sintonizados Podcast, com certeza. Então, que legal. Eu trabalhei nas 3 emissoras ao mesmo tempo, eu trabalhava, fazia a programação, tudo que eu tinha que fazer, saía correndo da educadora, ia para ia para a Fraternidade, Cacique, e depois eu embarcava para São Paulo para fazer a Bandeirante, FM. Mas tudo de ônibus ou não? Não, de carro, né? Tudo de ônibus. Caramba! Mas dava conta? Poxa! É uma live de um canal, eu tô com uma cena aqui. Era o Cometa direto, né? Você ia e voltava, Mário? Na Bandeirantes, eu dormia dentro do estúdio, no estúdio vazio, que eles tinham um estúdio 3, eu acho que era, que ficava lá. Eu dormia tipo 2 horas para pegar ônibus de manhã. Eu chegava em casa, tomava meu banho e ia direto para a educadora. Posso contar uma outra história? Todo mundo fez isso, todo mundo. Posso contar, aproveitar que está falando de Band, contar uma história, uma rápida também? Vai lá. Na Bandeirantes, eu também trabalhei na Bandeirantes com o Joca, com o Pedro Luiz Ronque. Eu fazia a mesma coisa que Mário fazia. Ia Cometão, pegava, era Tietê, né, Mário? Era Tietê, depois Praça da Bandeira, depois 9 de Julho e Radiantes. E eu dormia nesse estúdio também. E era o estúdio, Cláudio, de gravação. E no dia eu fazia no sábado, aí saía sábado meia-noite, dormia, acordava de manhã no domingo, voltava para Campinas, né? No domingo, na segunda-feira, voltava para Campinas. Só que num dia desses, Cláudio, eu saí do estúdio, tranquei o estúdio e trouxe a chave para Campinas, velho. Ih, rapaz. A chave do estúdio, que era o estúdio Master, que eles gravavam todo dia. Eu saí de lá, era umas 6h30 da manhã, quando eu abri a porta de casa aqui, e eu percebi que a chave estava no meu bolso, nem pensei 2 vezes, cara. Voltei de novo, fiz todo o trajeto de novo só para levar a maldita chave. Aqui a chave. Você chegou aqui dentro do ônibus e acabou passando do ponto e foi parar no ponto. Algumas vezes também. Isso quando o ônibus não quebrava, né? Também. Ou saía da pista por derrapar quando estava chovendo, tipo assim. Você vê que a rapaziada de hoje não faz legal. isso, né? A rapaziada de hoje reclama que tem que fazer horário, que tem Verdade, espaço. Marcelo, Não é assim, cara? Estranho, né? Quando você gosta, você gosta. E Então. tipo, 4 horas não era o suficiente pra gente. Você entendeu? E uma coisa que sempre eu tinha um pavor era de estar na Bandeirantes, fazendo o horário da Bandeirantes, abrindo com o prefixo tipo da Educadora FM. Porque você praticamente tem aquele número na sua cabeça, né? Tipo, e de repente você abre o microfone sem querer, vai, confusão. aqui e pronto. Tipo, isso nunca aconteceu comigo. Mas aconteceu com muitas outras pessoas que eu... Ô, Cláudio, eu quero entrar num... Eu queria... Já passou, né, Cláudio? Eu queria entrar num... Queria entrar num assunto aqui. Pessoal que está acompanhando Sintonizados, curta a nossa página, assina no YouTube, o nosso podcast no Spotify. Produção. Likezinho. Isso, produção de áudio, produção musical, produção de vinheta, de spot. Vocês fazem muito ainda hoje, muita gravação. O que vocês usam para gravar? Vamos lá, cada um falando o que gosta de usar para gravar, o setup que tem no computador. Né? E aí, Rony, o que você tem usado aí? Não, eu uso Vegas e SoundForge, né? E para vídeos o Premiere. São os básicos, né? Para produção. E o bacana disso é que
A gente dependia muito há um tempo atrás dos operadores, né? E aí você acaba aprendendo a editar, você mesmo. Eu acho que essa questão do home studio, né? Uma coisa que favoreceu muito nós, profissionais de rádio, no sentido de gerar conteúdo com mais facilidade, né? Tá bem mais fácil, né? E o Mário? É bem mais fácil. Eu uso o que é permitido, o que eu tenho aqui no computador. Eu tenho produzido programa para as emissoras aí, né? E é bem tipo, com a colaboração, é claro. Eu tenho uma equipe que tem me mandado músicas, porque a gente trabalha com lançamento, é só coisa nova. Não tem absolutamente nada de jabá, isso é feito com amor mesmo pela música, e é isso daí, eu uso aquilo que eu tenho no meu computador. Então eu recebo tudo via internet, né, via MP3, e aí então a gente tem uma seleção, essa aqui é para tal rádio, essa aqui vai para tal rádio, essa rádio aqui não pode ouvir isso daqui porque tem uns palavrões, então a gente tira aquilo ali, vai para aquela outra que é aberta a tudo. Então é assim, e a gente produz um programa que é distribuído para 4 emissoras. É o Forge, o som de qual Forge. o editor que você usa? Qual o editor de áudio? Qual o editor de áudio? Eu não vou falar. Esse Porque é alemão. É japonês esse? Nem sei. Não, é alemão e olha lá, não quero nem me atrever. Vai lá, Cláudio Júnior. Um pouco. Ô, Rony. É muito. Muito legal. Ele acerta Ô, Rony, a gente, rapaz. o que você mais sente saudade do rádio do passado hoje em dia? Que você gostaria que voltasse? Poxa, cara, é o que o Mário falou aí. Eu acho que é um conjunto, né, bicho? Hoje os rádios, eu acho que a partir do momento em que se estabeleceu aquele padrão de locução, estilo metropolitano, estilo Transamérica, onde isso aconteceu no final dos anos 90, né, onde o locutor ficou mecanizado, né, aquela locução gritada para cima e tal, e se perdeu a essência do comunicador. Então hoje, se você ouvir, não é crítica, hein? É uma observação, uma opinião, quero deixar isso bem claro. Se você ouvir a Metropolitana, se você ouvir a Transamérica, ou até mesmo a Educadora, o Mário deve concordar comigo nesse sentido, você não consegue definir quem é quem, né? Qual é o locutor, porque todos eles fazem uma mesma linguagem, o mesmo formato de locução. Então, eu acho que o que eu sinto falta hoje do que era antigamente é exatamente essa questão do comunicador, de você ter o diferencial, né? Então, você, por exemplo, voltando lá atrás, então você, né, Mário, você ouvia um Beto Rivera, você sabia que era o Beto Rivera por causa daquele estilo dele, né? Aí você ouvia o próprio Mário Sena, você ouvia Mário Sena, você identificava que era Mário Sena que estava fazendo. Michel Paine era Michel Paine, Você ouvia o Julinho, o Mazei fazendo as suas locuções, parte em inglês, parte em português, você sabia, né? O Marcelo lembrou do Big Boy, né? Então, hoje é disso talvez que eu sinta um pouco de falta, cara. E uma outra coisa, só para completar, já estamos chegando no final, eu queria só deixar essa questão para que a gente possa refletir, né? Eu acho que tudo isso é culpa do Ibope. Queria que vocês acompanhassem essa reflexão comigo, porque eu até fiz uma colinha aqui, porque o que as rádios fazem, Mário? Elas não mudam, não existe esse locutor, porque elas têm medo de perder o ranking. Então a gente tem ali a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta colocada em São Paulo, as 15 primeiras, e elas não fazem isso porque a diferença vai diminuir a audiência. Então a gente não vai continuar com esse formato, porque o público quer isso e ninguém quer ousar, né? Quer perder o seu posicionamento no ranking. A Educadora FM é primeiro lugar todos esses anos, porque sempre fez a mesma coisa. Ela renovou a linguagem, ela está no digital, mas ela nunca mudou o seu formato. Isso é bom? Sim, é bom.
mas eu quero só jogar essa reflexão para vocês. A gente vai sempre ficar nesse mesmo formato. E só para completar, só para concluir, eu fui entrevistado 2 vezes em toda a minha vida por um consultor do Ibope. O primeiro foi num apartamento que a gente tinha aqui, eu trabalhava na 99, o Paulinho Pedroso falou: Rony, mas por que você não chamou ele para tomar um café? O Paulinho Pedroso que já queria subornar o consultor. E recentemente, há um ano atrás, eu fui abordado na rua e o consultor me disse o seguinte, eu estava com a camiseta de uma rádio, né, de uma rádio que eu trabalhava, falava assim, a pergunta foi essa, Mário: vamos ver se nós tiramos a emissora tal do primeiro lugar. Essa foi a primeira pergunta que ele fez. Para uma pessoa leiga, que no curso de rádio, já estava ali implícita que a resposta dele seria essa. Perfeito. Você está me entendendo, Cláudio? Está acompanhando o raciocínio, Marcelo? E aí, assim que ele percebeu que eu estava usando uma camiseta de uma outra rádio, ele já descartou a minha resposta, porque também talvez eu falei, mas não é porque eu estou usando a camiseta que eu vou dizer que eu vá responder isso para você. E aí ele ficou meio cabreiro e tal, eu acho que ele pensou que eu estava pesquisando muito, saiu fora. Então, quer dizer, é muito difícil você mudar o mercado. Eu não sei qual é a opinião de vocês nesse sentido. Eu sou do sentido seguinte: quem está em primeiro tem que ouvir quem está em segundo, porque o segundo está tentando chegar no primeiro. Então, se você está ouvindo o segundo, você está se melhorando, você entendeu? Então, essa é a minha opinião. Eu não acredito muito em Ibope. Números para mim aí não fazem. É mais você pegar o seu carro, parar, dar uma volta pelo centro da cidade, aí você tem uma noção do que vem acontecendo. Porque as lojas, bom, não agora com a pandemia, mas as lojas continuam sintonizando as emissoras, o pessoal está na rua ouvindo. É isso daí que vai dizer se a sua rádio é boa ou não, se você está agradando ou não está agradando. Então, é bem melhor do que uma pessoa com uma canetinha ali, sem ter terninho e tudo mais, perguntando o que é que você gosta, que você comeu ontem, o que você vai comer amanhã. Não tem nada a ver. Mas sabe o que me assusta, Mário, Marcelo e Cláudio? É que, por exemplo, o público do AM hoje já não existe mais. E a nossa geração que gostava de ouvir rádio, nós já estamos partindo ali, eu estou com 56, né? Então nós já estamos partindo também para um outro caminho. Então, a nova geração vai saber o que é rádio, o que é um aparelho rádio. O moleque que vai trabalhar numa agência de publicidade, ele vai programar a mídia rádio? Se todo mundo está indo para o digital, eu fico preocupado com isso. Eu só estou jogando isso para a gente refletir aqui. Entendeu? É um desafio, Bom, é um desafio, né? É um grande desafio. Mas aqui em Araras, Rony, eu concordo. Por incrível que pareça, tem uma rádio muito forte, a AM. A rádio é campeã em audiência, muito forte. Até a gente convida você um dia que passar por aqui conhecer a Rádio Clube Ararense. É fenômeno de audiência. É muito forte. Não é porque eu conheço, não. A rádio Mas é muito legal. forte. E rádio, vocês concordam comigo, rádio concordar, é uma questão de hábito, né? Você hábito. Porque você se familiariza e porque você está acostumado àquilo. Exatamente. Se você não tem uma programação que te segure, você também vai parar de ouvir, né? Tem que ter muito conteúdo. E a questão regional, né? De rádio ser da questão local, isso é muito importante. O Mário quer falar, Mário? A rádio vem se modificando e ela está achando um jeito de acompanhar o que vem acontecendo atualmente aí, com o celular, com o computador. Ela já saiu, que nem eu falei, ela não está mais lá no cantinho, ela já está acompanhando o pessoal onde a pessoa for. Isso daí é o essencial para a gente continuar, sempre estar conversando com eles, tocando aquela música que a gente acredita que ele merece ouvir, não é verdade? E por aí afora. Ele sabe que a qualquer momento que ele ligar, sintonizar uma emissora, não importa qual, que ele vai vir uma pessoa do lado de lá que tem os mesmos problemas que ele, né? E que é igual a ele. Então, é isso daí que é importante. Entende? A pessoa não se sentir sozinha. Quando ela está com o rádio, ela sempre está acompanhada. Claudião, a gente podia ficar mais umas 2 horas aqui falando de rádio, falando de microfone, a gente não falou muito aí
da parte artística. Eu sei que o Rony, o próprio Mário, tem um trabalho fantástico também nessa questão da parte artística. Apenas completando o que você falou aí, Rony, eu tenho comentado muito com o Cláudio e com os amigos aqui do Sintonizados, né? O rádio está muito igual, né? Quando você fala aí que ninguém inova, é porque está tudo muito igual e as pessoas têm medo de sair da caixinha, né? De pensar diferente. Por isso que eu falo que a culpa é do Ibope, ô Marcelo. Então. Infelizmente, né, cara? E a gente está meio amarrado nisso. Isso. Por quê? Porque o dono da rádio, ele não vai ousar. Ele não vai mudar. Consequentemente, nós sempre teremos os mesmos ouvintes e as mesmas rádios. Muito bem, muito bem. Cláudio Júnior. É uma guerra. É uma guerra hoje em dia, né? Você tem muitos clientes que acham que só anunciar em rede social tá feito, tá tudo lindo e maravilhoso. E a gente sabe que não é bem assim. O rádio tem uma grande força, agrega muito e faz muita diferença. E é uma eterna briga. Não sei como é que é nos Estados Unidos, Mário. Como é que é a guerra entre rádio e rede social? É o que eu falei para você. O rádio sempre se reinventa. De uma forma ou de outra, ele se reinventa. Eu acho que esse foi a melhor coisa que nós fizemos de ter entrado nesse mercado, de ter conhecido esse mundo porque é uma coisa que realmente vem se modificando e vem se adaptando pouco a pouco. Alguma coisa nova acontece, ele já está lá. Você entendeu? Eu disse há 20 anos atrás, quando que eu vou ouvir rádio, uma rádio brasileira, né, num celular, quando que isso vai ser possível? Até quando eu comprei um celular, tipo, há 15 anos atrás, eu perguntei para minha filha, será que um dia eu vou poder ouvir uma rádio brasileira só aqui no celular? Porque não tem como sintonizar a rádio, né? Pois é. E ela falou, isso daí vai demorar. Por incrível que pareça, 6 meses depois, eu comprei meu celular, já tinha lá uma forma de você, o tuning, onde você podia ir e sintonizar as emissoras do Brasil também. Quer dizer, o rádio já está acompanhando. Ele sempre vai acompanhar. A gente não precisa ter medo de nada. O publicitário, ele sabe de que quando ele entra no rádio, ele está entrando para ganhar, não está entrando para perder. Mas o grande problema, Mário, Rony e Marcelo, é os novos publicitários, que eles já têm uma mente mais aberta e focada para a rede social. É mais um desafio, entendeu? eu adoro o desafio, eu adoro concorrência, eu adoro quando tem alguém, você falou do segundo lugar, né? O cara que vem cutucando, tenta chegar no seu lugar. É o combustível que a gente tem que tem. Porque senão você se acomoda, você acaba se acomodando, né? E outra coisa, quando você está por exemplo, no Facebook, em qualquer desses sites aí, e você vê uma propaganda, você clica aquilo ali fora. Você não está afim de ver aquilo ali. Você está ali para ver imagens e tudo mais. O rádio não, você está ouvindo. Você é obrigado a ouvir aquilo ali. Então, essa é a positividade que existe do lado do rádio com os novos mercados que vem vindo por aí. Você entende? Cláudio Júnior, vamos encerrar, Cláudio Júnior. Olha, o pessoal tá querendo jantar, rapaz. Já é quase meia-noite aqui. Pessoal, Mário Sena. Que hora que são? Não, mas tem mais assuntos ainda. Eu acho que a gente podia fazer uma série aí para trazer. Parte 2. Vamos fazer. Faltou muita coisa para a gente conversar aqui, cara. Tem bastante. Muito bacana. Faltou falar das emissoras que nós trabalhamos, o que é com a gente. Eu acho muito interessante essa iniciativa do Marcelo e do Cláudio. Eu tinha um quadro na Rádio Brasil que chamava Ídolos do Rádio. Acho que até entrevistei Mário, entrevistei Edgar Martins. Eu chamei até Jonas Donizete, que hoje é o prefeito de Campinas, participou lá, chamava Ídolos do Rádio. A gente falava com o comunicador sobre o rádio. Então. Eu acho que falta isso, sempre faltou isso, essa união dos radialistas em fortalecer o rádio como veículo. Essa iniciativa de vocês é louvável, estão de parabéns. E tomara que a gente tenha uma segunda chance para falar, inclusive, como o Mário falou mesmo ainda, porque tem muita história ainda que não deu tempo de contar aqui. Vamos marcar. Com certeza. É isso aí. Você contou o primeiro ano, né, Tony? É por aí, mano, é por aí. E eu fico impressionado por que ainda eu não consigo entender, né? Que apesar de ter toda essa movimentação de que o rádio é um veículo imediatista, é rápido, é barato, o mercado publicitário top, tipo, os grandes mercados, só Casas Bahia, por exemplo, só vai anunciar na rádio que é primeiro lugar, que é segundo lugar, primeiro e segundo lugar. Isso não entra na minha cabeça, entendeu, cara? Eu fico indignado com isso. Bom, não é fácil não, Eu quero dizer que sou muito seu fã, Rony, Mário, dispensa comentários.
adorava ouvir o Rony lá na Band, aquele programa Hot Mix. Era muito legal. Muito legal. Era DVD. Eu acho que a gente tinha que fazer um outro podcast só contando histórias. Isso aí era um DVD que parecia que era ao vivo. Né? Se você ainda não notou, o Rony está com uma camiseta de uma emissora de rádio. A Z100. E essa é. Olha lá. Essa aqui é uma rádio, eu e Mário Sena. Zero Radio. Os pioneiros. O Mário tinha o ponto zero, sensacional, que era no sábado à noite. A gente não tinha muita audiência, mas somos um dos pioneiros a lançar essa questão da rádio. Essa é uma marca que eu estou usando ela propositalmente, porque estarei relançando em breve a Zero Rádio aí. Que bacana, que tocava tudo. O Mário tinha um programa de lançamentos, tinha um programa de soul music, tinha um programa de blues, tinha um programa de rock e conviviam harmoniosamente, cara, entre eles ali. As primeiras emissoras a aparecer no sistema digital, né, Rony? Isso há 20 anos, mano. Muito legal. Incrível. Muito bem, ó. Pois sintonizar esse podcast, muita história, muita. Que bacana. Eu quero agradecer então, Marcelo Franchosa, Mário Sena, Rony Viana, bom demais, ó. Isso aqui é história, viu, gente? A gente tá no ano 2020, hoje é dia 4 de agosto, nós estamos gravando esse programa, mas se você tá vendo esse programa aqui no ano 2050, tá? O YouTube na nossa época era o que tinha, tá? Mário Sena, Rony Viana, a história do rádio aqui em São Paulo, no Brasil. Esse pessoal, ó, merece aplauso, parabéns. Tá? Que legal, bom demais. Obrigado mesmo, cara. Obrigado a todos que estão assistindo aí. A gente não pode fazer um merchan, não, aqui, Cláudio? Vai lá. Pode, claro. Deve. Os ouvintes. Então, eu estou no ar das 2 da tarde às 6h30 no 107.9, que é do grupo da Kiss FM. Então, me escutem lá. Eu vou divulgar, inclusive, quando vocês colocarem no ar, para a galera assistir. Isso aí. E me escutem lá também. E na Rádio Cidade Laser, a gente tem também algumas produções lá aqui em Campinas. Tudo isso por culpa de Mário Sena, por isso que está acontecendo. Legal, Mário. Eu tô no Tropical, sucesso total, todo sábado e todo domingo. Muito bom. É isso aí, bom demais. Cláudio Júnior, valeu mais um Sintonizados, Cláudio Júnior. Número 5, muito obrigado. Até o próximo, então, Sintonizados Podcast. Não esqueça, dá o likezinho se você curtiu aí. Dá uma badalada no sininho para receber novas notificações. E é isso, aguarde aí o novo Sintonizados Podcast, edição número 6. Quem será que irão ser os nossos convidados? Eu já tenho os nomes, depois eu falo. A edição número 15, grande abraço. Viu? A edição número 15, eu e Mário fazemos questão de estarmos aqui novamente para concluir toda a nossa colinha. Que eu fiz tudo isso aqui e não usei, ó. Sintonizados, valeu, rapaziada. Fechado. Abraço. Obrigado pela oportunidade. Valeu, rapaziada. Tudo de bom. Valeu. Então.